Olá galera, boa noite. Eu sou o professor Maurício Alves, mais uma vez com vocês para discutir filosofia, dar muitas dicas, tá? Através dos grandes pensadores da história do pensamento filosófico, na parceria, né, do Agora RN com o Lógico Cursos Aliados, tá? Nós vamos debater agora, discutir agora um pouco, né? Sei que nessa reta final do Enem vocês estão um pouco preocupados, e aí o que eu não posso esquecer? Qual é o autor que eu não posso chegar e, poxa, deixar de reconhecer? Bom, eu vou dar um cara que é o cara. Ele é um dos melhores filósofos da história, certo? O apelido dele era o chinês de Königsberg. Estou falando nada mais nada menos do que o nosso amigo Immanuel Kant. Grande filósofo do século XVIII, que vai ser uma das figuras carimbadas no Enem, certo? Por ser um dos mais influentes pensadores da história, vai influenciar toda a filosofia alemã depois dele, bem como os principais pensadores alemães vivos hoje, que vão se influenciar por Kant. Mas o que faz Kant ser tão especial, cair tanto no Enem? Né? É porque Kant tem uma vasta produção, minha gente. Kant tem uma produção não apenas ampla, mas como muito incisiva, muito bem pensada, sabe? Você pode colocar Kant tranquilamente dentro da raia dos filósofos iluministas. Aí você deve pensar, ué, professor, quando a gente pensa em iluminismo, nós pensamos nos filósofos franceses, né? Rousseau, Voltaire, Diderot, mas por que colocar Kant? Bom, a princípio, pelo período. Kant não dialogou bastante com seus contemporâneos, certo? Mas Kant vai ter um pensamento muito desenvolvido lá na sua pequena cidade, na Prússia, Königsberg, que de lá não vai sair, lá vai estudar, lá vai fazer todo o seu profícuo pensamento, tá? E o que eu devo ir pensando em Kant? Vamos lá. Então, Kant é um adepto do iluminismo. Só que é muito comum vocês observarem na Alemanha, eles não falarem o termo iluminismo, mas sim esclarecimento, são sinônimos, tá? Se cair um texto chamado esclarecimento, iluminismo ou ilustração, estamos falando aí da mesma coisa. Kant vai ser um filósofo, tá, adepto do criticismo. O que vai ser isso? Bom, como todos vocês sabem, o iluminismo vai ser uma exaltação da razão como caminho para o crescimento humano, não é isso? Kant vai ser um adepto disso, ele vai dizer que realmente a razão é a forma de autonomia do ser humano, ok? É através da razão que o homem consegue encontrar sua liberdade. Entretanto, espera um pouco, mas ele vai ser um dos primeiros pensadores a pensar o seguinte, certo, mas quais são os elementos que estão dentro da minha razão que interferem na minha compreensão de mundo? Bem assim, quando eu olho algo, quando eu olho um objeto, tá? Eu olho ele com minha visão e minha razão faz uma compreensão, faz uma leitura. Mas será que existem elementos, esquemas a priori, esse vai ser o termo que ele utiliza, esquemas a priori que vão determinar como eu vou enxergar esse objeto? Bom, é isso que Kant vai observar. Para ele, vai ter esquemas a priori na sua mente, tá certo? Que ele vai chamar de razão pura, como por exemplo, a noção de distância, a noção de diferença de tamanho, certo? Tudo isso que vai ser um esquema a priori na sua mente e vai ter o conhecimento a posteriori, que é o que vem depois, através da experiência. Então, para Kant, vai ter elementos, esquemas na sua mente que vão influenciar como você vai enxergar o mundo, bem como os seus sentidos que vão, a posteriori, fazer essa leitura do mundo. É interessante, caros estudantes, vocês observarem que vai ser Kant que vai desenvolver um pensamento, né, que vai influenciar muito depois os outros teóricos que eu vou citar logo em seguida, mas é o pensamento do fenômeno. Fenômeno e nômeno. O que seria o fenômeno? Fenômeno é aquilo que apresenta-se, é como minha razão enxerga o mundo. E o que é nômeno? É o mundo em si, separado dessa razão, certo? Independente, na verdade, dessa razão. A grande questão que Kant vai observar é quais limites que fazem com que minha compreensão seja apenas fenômeno para se aproximar do nômeno. É bem interessante que ele não vai necessariamente desenvolver uma escola de pensamento sobre o fenômeno, mas ele vai influenciar autores como Edmund Husserl, que vai trabalhar com a ideia da fenomenologia, ou seja, o estudo de como as coisas se apresentam para a gente. Aí autores como Edmund Husserl, o Maurice Merleau-Ponty vão trabalhar com a ideia de que a nossa percepção, tá, ela é fenomênica, ou seja, existem coisas que se apresentam à nossa percepção que interferem na forma com que a gente vê o mundo. Assim, nós não vemos o mundo de forma pura, porque a nossa consciência ela tem uma intenção por trás da visão de mundo. Ok, aluno? E outra coisa, falar em Kant sem falar em sua ética, então Kant vai influenciar todos
esses autores. Kant vai influenciar a psicologia, a fenomenologia, a sociologia, tá certo? Com antropologia simbólica. Tipo, a gente vai lá olhar uma tribo, eu não quero saber se a tribo compreende a realidade, mas como ela compreende aquela realidade dada, através de fenômeno, ok? Então é importante vocês observarem, caros alunos, que Kant vai ter um pensamento muito influente, então você não pode deixar de trabalhar com ele. Outra coisa sobre Kant, muito importante, cai muito no Enem, dá para ser usada legal na redação, é a ideia de Kant da sua ética, né? A ética de Kant, aparentemente, é bastante simples. Ele diz o seguinte: se você não puder contar aquilo que fez, não faça. Parece simples, né, caro aluno? Mas você pode observar através de um princípio chamado de imperativo categórico. Ou seja, faça o que deve ser correto, porque é correto. Uma forma simples de compreender o imperativo categórico seria se compreender da seguinte forma: a sua ação, você sabe que ela é ética quando ela pode ser universalizada. Você pode universalizar a sua ação? Se puder, ótimo, sua ação é ética. Assim, você está passando um sinal vermelho, certo? Porque você está atrasado. Todas as pessoas do mundo devem fazer a mesma coisa? Devem passar o sinal vermelho? Se sua conclusão for devem, você tem uma ação ética. Duvido muito que a sua compreensão será essa, né? Por isso mesmo, a ética dele é baseada no princípio racional. Tá? Não é um dever fazer porque a religião está pedindo, não é porque existe uma ordem superior, mas existe um guia racional da universalização. Se eu puder universalizar a minha ação, ela deve ser feita. Se eu não universalizar, se eu relativizar, é problemático. É importante, aluno, você colocar isso até numa redação, sabe por quê? Porque a ética do brasileiro, a nossa ética, ela é relativista. Ela depende muito cada caso é um caso, já devem ter ouvido falar nisso, né? É muito depende do caso, depende do ponto de vista, e na verdade a ética de Kant é absoluta. Ele vai buscar essa ideia racional de que a minha ação deve ser feita pelo dever. Seria mais ou menos o seguinte: por que eu não devo beber e sair para dirigir? Pelo simples fato de que é errado, eu não posso universalizar essa ação. Ué, mas aí você pensa, mas é caro, mas eu não tenho condições de ficar pagando táxi, enfim. Mas não relativize. Você pode universalizar? Não. Então não é ético na visão de Kant. Ok, galera? Kant é um dos melhores pensadores. Para se trabalhar, você não pode esquecer. Boa sorte no Enem, Kant na cabeça, além de outros pensadores, é claro. Boa sorte e um grande abraço.